Oi, oi, flores e corações, tudo bem com vocês? Gente, voltando a fazer vídeos aqui no YouTube, né? Depois de um tempão, porque eu ficava fazendo live no Instagram. Foram várias lives maravilhosas, mas eu percebi que chegou o momento de fazer essa transição novamente, porque os meus vídeos são muito grandes, né? E o YouTube, ter um canal no YouTube é mais coerente, né? Com o tipo de informação que eu dou. Então, para esse primeiro vídeo, eu tô aqui com a energia da Lua chegando pertinho do Sol para se encontrar no grau 2 do signo de Leão. São quase 4:30 da tarde, que é o horário que vai ser esse encontro, esse beijo entre a Lua e o Sol, esse beijo entre o nosso pai, o Sol, e a nossa mãe, a Lua, que é o pai e a mãe da Terra, do planeta Terra, né? Então, estamos aqui dentro e fazemos parte também desse sistema solar, né? Dentro desse círculo lindo e maravilhoso e milagroso que se chama planeta Terra, né? Que a todo momento a gente vê milagre, desde as plantas, a possibilidade de existir um ser humano, né? Que tem alma, que tem coração, que sente, que vibra, que chora, que grita, que ri, que é feliz, que tá triste, né? Os nossos cabelos a gente corta e eles crescem. Nós amadurecemos também, nós temos diversas experiências que mudam a gente, transformam a gente e por aí vai. Essa vida é um milagre, tá no presente, é a coisa mais deliciosa que existe. E o signo de Leão e a Lua e o Sol no signo de Leão, a lunação do signo de Leão vai falar sobre isso, né? Magicamente, Plutão, que é um planeta da destruição, né? Ele vai estar em oposição, olhando para esse aspecto entre a Lua e o Sol, no beijo deles, né? Então, isso é muito significativo, porque a gente tem uma oportunidade maravilhosa de olhar para aquilo que nos destrói e destruir aquilo que nos destrói. Pode ser um hábito, um relacionamento. Destruir, que eu falo, é finalizar. Não tem como ter criação sem destruição. Não tem como o caos não existir sem o caos precisa existir para a gente poder criar, né? Desde os inícios da criação, todas as probabilidades em relação ao surgimento da vida da Terra, teve o caos para depois ter a criação. Então a gente continua nesse processo, inclusive nas nossas vidas. Quando a gente identifica aquilo que está causando muito caos, e não tem nada mais para aprender com aquilo, a gente precisa eliminar, a gente precisa destruir, a gente precisa acabar, a gente precisa diluir, dissolver até a gente não conseguir ver mais aquela toxicidade, né? E para isso tem um processo. Então, muitas pessoas podem estar descobrindo por agora o que não está permitindo nós vivermos no presente. O que não está permitindo a gente olhar para os dois extremos e estar no meio com equilíbrio, né? E essa oportunidade de olhar para os dois extremos, porque não estamos em nenhum nem o outro, é também aceitar que a gente uma hora pode estar em um ou em outro e perceber esse espaço entre um e outro e nos permitir aceitar eles, os nossos extremos. Saber quais são os nossos extremos é muito importante. E aí a gente consegue, quando a gente sabe, a gente consegue voltar para o meio muito mais rápido. Então a energia leonina, ela fala muito disso, dessa autoestima, desse apreço, desse amor próprio, desse e se escolher, desse estar na sua vibração, valorizar o seu estado de espírito, né? Quando às vezes a gente está em uma roda que a gente encontra com amigos e aí esses amigos ou estão numa vibração de reclamar muito, ou então tem uma situação muito dolorida que o ente querido morreu, né? Então tem algo que a pessoa tá precisando de atenção, tá precisando de ajuda.
Compaixão não é vibrar na mesma vibração deles. Por exemplo, ai, meu pai também morreu e foi assim, assim. A gente pode até dar esse exemplo, mas assim, entrar nessa vibração de dor e de reclamação e de outras vibrações que a gente percebe que a gente está precisando, que a pessoa precisa sair dali. Na verdade, se a gente está num estado de alegria, de amor, de gratidão, de luz, né? E de saber quem nós somos, só pelo fato da gente estar vibrando isso, a gente já está ajudando aquela pessoa a sair daquela vibração mais baixa, né? Então a gente não precisa vibrar baixo igual aquelas pessoas que estão ali. E se você está encontrando essas pessoas no relacionamento, no trabalho, ou muito sobrecarregado, que está te deixando na vibração baixa o tempo inteiro, agora é a hora de reparar. É claridade, revelação, né? Luz, o sol. Quando a gente coloca a luz naquilo ali, a gente vê as nossas sombras, né? Quando a gente está na sombra e coloca a luz. Então, essa química de luz e sombras, ela representa a autenticidade do nosso ser, né? Então, quando a gente se conhece e sempre tem um tempo de se autoconhecer, de se auto-observar, de se auto-amar, de valorizar nossa energia, de entender os espaços vazios nos tempos ósseos, de entender que a produtividade ela é muito importante, mas se ela for 100% de produção, ela vai acabar com a nossa criatividade. O feminino, tanto de homens quanto de mulheres, ficam esmagados e a gente não consegue criar, amar, se posicionar no presente e observar a dádiva que é a vida e se alegrar por qualquer motivo banal, né? Ou por banal ou um motivo que é um milagre. Uma criança brincando, uma criança rindo, um passarinho disputando a comida na árvore com outro, né? Os macacos pulando na árvore também brincando e fazendo barulho, fazendo bagunça. Para você que está na cidade, às vezes, é um favor que alguém faz, é uma gentileza, é uma respiração profunda e soltar um gratidão, Deus, que bom que eu estou aqui, né? É ter tempo de respirar, porque as doenças do milênio e que estão assolando o mundo é pelo fato dessa falta de sair da Matrix e dessa produtividade extrema e dessa pressão que a gente coloca em nós mesmos e da pressão que a gente coloca nos outros, né? E na cobrança que a gente coloca na gente mesmo, na cobrança que a gente coloca nos outros e nessa falta de fé com os outros e consigo. Porque se a gente não tem fé na gente mesmo, a gente não vai ter fé nos outros, né? Se a gente não tem confiança na gente mesmo, a gente não vai confiar nos outros. Então, a energia leonina, ela vem com essa vibração de confiança, de amor próprio, de estar no presente, de parar de ficar visualizando a vida alheia e achar que aquele monte de riqueza, que aquele monte de situação vai ser assim, só daquele jeito que eu vou ser feliz, que se eu tiver esse monte de dinheiro, aí sim a minha vida vai começar a acontecer, vou começar a mudar, né? Eu tenho que bater aquela meta, eu tenho que fazer, terminar, completar, e se eu falhar, eu sou inútil, eu sou imprestável. Ou então, cada vez que você faz, você merece celebrar, você merece se divertir, você merece cumprir, você merece deitar na rede e ficar 5, 10, 15 minutos num estado sem fazer nada, de stillness, né? E o estado de espera. Às vezes esse estado de espera de 10, 15 minutos, desapegando e deixando o universo trabalhar, é que tudo vai acontecer. E às vezes a nossa energia de ansiedade trava e entope o canal que a gente tem com o divino, né? E muitas vezes também os nossos excessos. Tudo que a gente é fanático em algo, acaba que a gente começa a desenvolver distúrbios mentais, reais mesmo, né? Então, isso tem que ser realmente cuidado em nós. E muitas vezes, eita, hoje tá passando helicóptero, cachorro, tudo, gente.
Ai, delícia. Final de semana tá chegando, né? Então, aqui onde eu moro fica cheio. E que bom, porque as pessoas no meio do ano, né, também tem as férias de julho, e são as férias que todo mundo se permite, né? Que as crianças estão fora da escola, agora eu acho que já até começou as aulas, mas essa energia leonina realmente é de recreação, de curtir, de criar, né, de celebrar, de estar bem. E quando a gente está bem, a gente automaticamente, naturalmente, a gente se cuida. Naturalmente, a gente não cai nos excessos. Naturalmente, nós nos amamos. Naturalmente, nós confiamos. Naturalmente, nós deixamos, desapegamos de certos resultados e expectativas. Naturalmente, a gente escolhe comer melhor. Naturalmente, nós escolhemos as melhores palavras para falar com nós mesmos e com as pessoas que a gente ama, né? E por mais que a gente sinta o ego meio que perturbando a gente, né, com medo de certas situações de mudança, de amar o próximo, de ter outra atitude, ter outra postura, né, porque você já está estereotipado naquele outro lá, então é mais fácil seguir aquele caminho da zona de conforto do que a renovação. E esse processo de transição é que é o caos, é que causa desconforto, frio na barriga e aquela energia mais acelerada. Mas quando a gente decide migrar e mudar e já começar um caminho novo, ou atitudes novas, ou perceber alguma coisa que pode ser mudado e você já está pronto, e aí você consegue mudar e você inicia e você vê que é uma energia super renovada, super gratificante, super na presença, com muita atenção. E aí você nem vê a hora passar. Porque quando a gente não vê a hora passar em alguma tarefa que a gente está fazendo, assim como as crianças não vê a hora passar, assim como quando a gente está brincando com as crianças, a gente não vê a hora passar, assim quando a gente está na natureza, a gente não vê a hora passar, assim como a gente está fazendo algo para nós mesmos, às vezes uma massagem, ou então uma pintura, ou então o seu próprio trabalho, né? Eu estou vendo muitas pessoas, graças a Deus, tendo coragem de começarem a trabalhar com coisas que amam e perderem a hora, né? Eu acabei de ter uma experiência agora maravilhosa, que eu me dei esse presente de um head spa e a pessoa que me deu é muito minha amiga, muito meu amigo, e foi maravilhoso. A gente estava falando exatamente sobre isso e como eu tive como eu tive vários insights, né, fazendo esse relaxamento, assim. Foi a primeira foi um relaxamento completo, no qual eu não sei se eu estava no meu corpo ou se eu estava em algum outro lugar, e depois eu vim com uma organização mental de tudo que eu ia falar aqui, de alguns textos que eu quero escrever, e saí de lá cheia de ideias, né? Então, esse processo dos insights, da criatividade, ele realmente precisa de uma paz interior. Ele realmente precisa dessa presença e desse encontro com o corpo e o espiritual. O espiritual é essa conexão divina. São os planetas, são as estrelas, são os anjos, tudo aquilo que te faz muito sair dessa cobrança, desse apego, dessa energia de peso nos ombros, de que você precisa matar um leão todo dia, imagina, né? E cadê seu encantamento de olhar para o leão e ele deitar e ronronar do seu lado, né? Que é isso que a energia feminina faz. E todo mundo tem a energia feminina dentro de si, né? E por que que o leonino tem essa energia magnética também muito forte, né? Porque esse equilíbrio entre a energia masculina e a feminina, ele oscila um pouco menos por ser um signo fixo, né? E pelo regente do leão ser o sol, o próprio pai, aquele que faz a gente acordar todos os dias, que faz a gente olhar para cima, que tem vitamina D no nosso corpo, que faz a gente ficar saudável, faz a gente ter uma imunidade boa. Quando a gente tem uma imunidade boa é porque a gente está se cuidando, porque a gente está se amando, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, é porque a gente não se perdeu. E se perdeu também tá tudo bem. Às vezes a gente também que se cobra muito, porque toda hora tem que curar, porque toda hora tem um defeito, porque toda hora tem que melhorar. Eu falo por mim, eu tenho processos muito intensos
no qual eu tenho ajuda, é óbvio, como uma boa astróloga, uma boa terapeuta, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso de outros profissionais cuidando de mim. Porque como que eu vou cuidar de alguém e falar e fazer um mapa e estar aqui falando um monte de coisas maravilhosas, sendo que eu mesmo não aplico em mim? A vibração não chega até aí. A vibração nem existe, é um fake. E isso eu prefiro até parar de fazer vídeos e ficar no meu momento do que atropelar, né? Tudo. Então, eu tenho esse respeito comigo e eu já aprendi que isso acontece de tempos em tempos, mas também tem tempo que eu quero curtir a cura que eu acabei de ter e eu tenho certeza que eu vou ter outras, né? Até o fim da minha vida e, quiçá, nos outras dimensões que eu voltar, porque nós somos infinitos. E o que a gente leva daqui são as nossas experiências, as nossas vivências e tudo que a gente aprendeu e também passou para outras almas, para outras pessoas. E o que a gente fez nesse mundo de bom, né? Então, com quanto de dinheiro você precisa ter na sua conta para dar um sorriso, ser feliz, estar satisfeito com o que você tem agora, né? Comemorar, olhar para o passado e lembrar o tanto de coisa que você já fez por conta da sua coragem, da sua força, tantas pessoas que você já ajudou, a sua generosidade, né? Isso vai relaxando os ombros, você vai dando um sorriso no rosto sem motivo algum. Então, olhar para o passado é agradecer. Olhar para o futuro é se encher de fé, de amor, de gratidão. E olhar para o presente e perceber que você já está pronta para o que der e vier em relação ao seu propósito da sua vida, né? E fazer essas repetições assim sempre, o universo vai mandando exatamente o que a gente precisa, o que a gente merece. E quando a gente está alinhado, a gente vai perceber que é exatamente o que a gente queria, né? Então, o medo vem, faz a gente pensar várias coisas que nos amedrontam mais ainda, né? O medo para a gente. E agora falando da energia leonina, né? Que às vezes pode ter também esse medo de amar, né? E aí fragmenta o feminino por conta disso. Porque não quer se aprofundar nisso, porque acha que as sombras é uma coisa triste, não é uma coisa alegre, mas na verdade essa autoanálise que a gente pode fazer de tempos em tempos, não é sempre, cria ainda mais confiança, alegria, amor e estado de presença em tudo que a gente faz, né? Então, estar desacreditada no amor é uma coisa muito grave para mim, porque por mais que a gente sofra, se machuque, né, isso é normal. Ninguém é perfeito, né? A gente não precisa ficar toda hora procurando a cura para ficar perfeito, para ser perfeito, para estar perfeito, porque só assim eu vou conseguir amar, porque só quando eu curar isso eu vou conseguir fazer aquela palestra, porque só quando eu fazer isso eu vou conseguir fazer. O caminho já é a cura, o caminho já é o processo. Nesse caminho tem celebração, tem alegria, tem festa, tem ócio criativo e tem tempo para amar também. Amar os amigos, né? Amar aquela pessoa que tá ali. A gente também tem que perceber se aquela pessoa que tá ali, por mais que ela não responda às nossas expectativas, olha o Mercúrio retrógrado, gente, eu gaguejei várias vezes. Eu acho que é também por causa do, tipo, eu mudei o ângulo que eu tô me vendo, né? A câmera tá aqui, às vezes eu olho pra cá, às vezes eu olho pra cá, e ainda tenho que formar todo esse raciocínio que eu tô falando pra vocês. Então, quando a gente está nesse estado, né, do caminhar e de amar aquela situação, amar aquela pessoa, amar os nossos amigos. Então, as expectativas, quando a gente entende que a gente vai se magoar, a gente vai se chatear, a gente pode uma hora se ferir, mas isso é porque nós somos seres humanos.
E não existe esse amor perfeito sem briga, sem uma conversa, sem algum acontecimento que um ou outro não fica legal, não fica satisfeito. É por isso que a gente tem esse diálogo para a gente conversar, né? E esse diálogo, ele permite a gente se aprofundar em nós, porque quando a gente sabe desse espelhamento, das projeções, dos traumas que a gente tem, né? A gente analisou com alguém que a gente tem isso, e aí a gente vai se aprofundando nesse espelhamento com o outro e a gente se conecta num tanto com a gente mesmo. Não é se perder, é ter coragem para passar daquele véu do caos que é sentir algo por alguém, né? E permitir que o outro entre nas nossas vidas. E sem a certeza de saber a duração, né? Porque aqui nessa vida é tudo passageiro. Então, dá esse medo mesmo, né? De se entregar. Mas a gente se entregou ao nascer, com alguns combinados que a gente fez, mas nós nos entregamos ao nascer. A gente precisa de entregar, né, de vez em quando, assim, para o universo algumas coisas, e só uma autoanálise vai saber o que você precisa, né, para aterrar, para relaxar, para se permitir. E cada temporada, cada alunação, ela fala de uma casa que você tem no seu mapa, ela fala de um aspecto, porque tem os planetas no seu mapa, né? E ela fala de uma maneira geral, no macro, sobre as características da Lua, do Sol, né? Onde, como que os planetas conversam entre eles, que são os nossos principais aqui, que estão mais perto da Terra. Os planetas têm outro tipo de característica, mesmo com o Mercúrio retrógrado também no signo de Leão, né? É a alunação mais poderosa, porque ela ensina a gente a amar, a se amar, a amar. Ela clareia e nos revela sobre nós mesmos. E também ela permite que a gente solte o peso nas costas. Ainda mais depois dessa lua cheia que a gente teve no signo de Capricórnio, que eu acho que as costas do povo pesou mesmo. Pessoas assim, literalmente com dor nas costas, problema nas costas, porque carrega o peso dos outros no mundo. Por quê? Porque às vezes tem medo de olhar para o seu próprio rolê e aí começa a colocar o peso dos outros no mundo para ser aceito, para ser visto, para ser querido, para ter aprovação, para estar numa turma, para estar conectado. Mas e a sua conexão, a sua conexão interior, né? Como é que é isso? Como é que tá para fora o tempo inteiro e não se acolhe, não se conecta, né? Então, a alunação de Câncer, que é um pouco mais desafiadora para todos, né? Como é que não analisa as emoções, como é que não olha para aquelas mágoas, como é que não olha para o passado e vê aquilo tudo. Só que depois que a gente aceita olhar, cara, a gente tem uma visão 3D de tudo mais lindo, mais colorido, mais maravilhoso, sabe? E não é sempre que a gente precisa estar curando, indo em ritual, indo em retiro, sabe? Assim, isso também é um fanatismo. E esse fanatismo, às vezes, deixa a gente com a humildade que nem existe, né? E aí a gente começa a julgar as outras pessoas. Ai, nossa, você bebe. Ai, nossa, você não foi no ritual tal. Ai, nossa, você não sabe disso. Ai, nossa, você não trabalhou 15 horas por dia, não carregou 50 quilos daquilo ali, não consertou sua própria casa. Sabe assim? Então, assim, cada um com a sua vida, cada um com o seu rolê. E quando a gente está preocupado mais com a gente consegue ir para o mundo, não preocupada, gente, falei a palavra errada, quando a gente consegue ter uma consciência perante nós, com nós mesmos, dos nossos hábitos, do que a gente gosta, o que a gente faz, a gente está centrado na gente mesmo, diminui né, a atividade mental, tá mais dentro do nosso corpo, escutar a nossa intuição, ter criatividade, depois ter produtividade, fazer aquilo com muito amor, com muito carinho e terminar, sabe?
Então, e aí a gente consegue ser mais seres humanos. Muito bom, né? Esse pensamento de ser humano é muito importante, porque nós estamos querendo ser robôs. A gente está querendo ser inteligência artificial, né? Fazer de tudo, saber de tudo, dar conta de tudo. Às vezes, sabe, sim, tipo, um excesso de várias coisas no dia e não ter tempo de respirar, né? E ser humano, às vezes, é curtir uma preguiça. Ser humano é estar meio de bode. Ser humano é, às vezes, falar alguma coisa que achou que não devia ter falado. Ser humano é ter amado, ter se chateado e ter amado de novo. Ser humano é ter os seus traumas. E ser humano é contar dos seus traumas para o outro. E ser humano é também se responsabilizar, às vezes, pelo sentimento do outro, pelos seus sentimentos, e não julgar tanto o outro como se ele fosse o causador de todo o rolê, que às vezes aconteceu lá na infância, aconteceu na vida passada, né? Então, as raízes são tão profundas e a gente às vezes olha muito pro raso e já põe a sentença numa situação que poderia ser tão maravilhosa, né? De várias situações. Às vezes a gente começa um negócio e ele demora, a gente desiste também. Às vezes a gente se inscreve num curso ou num concurso e não passa a primeira vez, e aí desanima, desiste. Às vezes a gente ama e aí o casamento não dá certo, e aí a gente desiste e fica com uma apatia que gera depressão, excesso e várias outras coisas também. E também assim, né? Cada um tem o seu momento. Então, é uma individualização para uma união mais saudável, né? Porque quando a gente está num grupo que todo mundo quer ser igual, e se você não for igual, você é descartado, todo mundo reclama, ou todo mundo tem que ter aquilo, aquela roupa de marca, fica uma coisa tão sem autenticidade, tão sem graça, tão sem nenhum aprendizado, né? Você olha ali, tá a pessoa totalmente igual a você. E o mundo tá precisando de mais autenticidade. E a gente precisa ter coragem de ser autêntico, né? E mais flexíveis, mais maleáveis e mais entendedores do que é ser seres humanos. Então, é buscar fazer o que a gente ama, é dar tempo ao tempo, é respeitar o tempo do outro, é fazer as suas coisas com presença, com carinho, com gratidão, agradecer de manhã, de tarde, de noite, respirar fundo umas 10 vezes, umas 5 vezes por dia, umas 10 vezes por dia, sabe? Parar um pouquinho depois do almoço, depois do café, fazer uma atividade física maravilhosa que você ame. Não precisa ser o que todo mundo tá fazendo, mas alguma coisa que você sempre gostou, sabe? Não tenha medo nem vergonha de fazer o que você gosta, por mais esquisito, oposto aquário, que seja. Porque esse esquisito, muitas vezes, vai fazer você ser inesquecível, né? A autenticidade é magnetismo. Então, às vezes, a gente acha que tem homens e mulheres, né? Ficar no masculino caçando e sempre querendo ter, né? E possuir e ir atrás de muito dinheiro, porque assim eu vou ser melhor, porque assim vai dar para fazer isso, porque assim... E aí a gente perde o presente, um monte de coisa maravilhosa que às vezes está acontecendo e a gente não repara. Os hobbies são muito importantes.
muito importantes. A música, a dança, o teatro, a expressão, todo tipo de expressão. Expressão corporal, expressão facial, né? Um cabelo expressivo, a sua roupa, o jeito que você se veste. Uma música cantada, que é falada, que é uma verdadeira reza, é uma expressão. Uma dança é uma expressão. E aí o seu brilho, assim, fica maravilhoso, cada vez maior. E aí você fica com um estado de contentamento muito especial, significativo e aterrado. Porque você está no estado de contentamento, é você... Eu nem sei explicar, eu acho que nem existe essa palavra. Acho que a palavra para estado de contentamento é milagre, né? Essas árvores aqui, que elas são firmes no solo, elas não andam, mas as folhas caem, depois nascem de novo, nascem os frutos, os passarinhos brincam, aí depois nascem as flores, e vai indo. E elas duram muito, né? São as nossas anciãs do planeta, assim como as baleias também, né? E é isso, meus amores. Falei de Plutão, né? Plutão tá no signo de Aquário e tá no grau 2. E essa lunação em Leão, Lua e Sol junto, vai estar no grau 2 também. E aí é essa oportunidade maravilhosa de destruir o que está destruindo a gente, né? Então é muito interessante a gente usar o fogo para isso e o vento. Então, se onde você tá ventando muito, é você escrever tudo aquilo que você entendeu que está te destruindo, digamos assim. E aí você